Olá pessoal, bem-vindos, bem-vindos. Recentemente eu recebi vários comentários e questionamentos sobre um determinado assunto. E aí, observando, resolvi fazer um vídeo para elucidar melhor. É uma situação mais ligada à aplicação, certo, de Reiki, mais ligada não só a terapeutas, mas principalmente com terapeutas eu creio que ocorre mais do que com pessoas que fazem aplicação ocasional de Reiki, né? Mas mesmo assim podemos extrapolar isso para qualquer pessoa que for aplicar Reiki, certo? Então vamos ver o que aconteceu e qual a minha orientação, né? O que a gente pode aproveitar disso. Eu comentei num outro vídeo que a gente pode usar o nosso corpo como uma antena para captar as coisas, né, durante uma aplicação, durante o trabalho com energia de uma forma geral. Ok. Então, durante a aplicação de Reiki, algumas pessoas me relataram que em determinada posição elas sentiram um incômodo na barriga, um incômodo na garganta, alguma coisa nos olhos, às vezes, uma dor aqui, uma dor ali, né? E elas me perguntaram como que elas poderiam interpretar isso, certo? Como elas poderiam interpretar, né, essas impressões que nós temos durante uma aplicação de Reiki. Ok. Nós temos duas abordagens para isso, certo? Nós temos duas abordagens. Uma delas é essa mais, digamos assim, vamos dizer, não vou dizer que seja básica, mas é uma mais prática, então, melhor, prática, é um termo melhor, que é quando a gente está usando o nosso corpo como antena, né? Então nós usamos o nosso corpo para perceber algo que está acontecendo, que está fluindo com a pessoa que está recebendo o Reiki. Então isso serve de indicativo para a gente de algum problema, alguma dificuldade, algum bloqueio de energia, alguma energia estagnada, alguma doença, às vezes também, né? E nós sentimos isso no nosso corpo, certo? Quando ocorre desta forma, o nosso corpo serve como uma antena, é muito tranquilo, porque quando você muda de posição, a percepção some. Você muda de posição, e assim vai indo. Você vai fazendo anotações mentais durante toda a aplicação e no final você conversa com a pessoa, você passa para ela essas impressões e ela vai buscar uma maneira de solucionar, né? Isso, de verificar. Muitas vezes é necessário um exame médico, uma questão de exame de sangue, às vezes um ultrassom, um raio-x, alguma coisa, dependendo do que o terapeuta está sentindo, certo? Passa-se para o cliente e também está tudo muito resolvido, não sobra nada com o terapeuta, não sobra nada com quem está aplicando o Reiki, né? É uma simples percepção e a gente retorna a isso. Muito ligado com o Byozen, né? O Byozen lá do Reiki do Mestre Usui era esse sentir, era usar esse corpo para perceber as zonas que estavam com problema no corpo do cliente e aplicar Reiki ali para ajudar, para curar, para propiciar uma melhora. Então essa é bem tranquilo. Nem todos os terapeutas, nem todas as pessoas têm essa característica de usar o corpo como antena. Isso é importante, né? E também isso precisa ser desenvolvido, porque a gente percebe muito claramente que trocou de posição, a percepção muda. Então a gente não fica amarrado, não fica preso, a gente não está puxando coisa ruim da pessoa para a gente não está, né, se ligando demais com quem está recebendo Reiki. Então isso é muito importante. Ok. O segundo aspecto, ele é um pouquinho mais complexo. Porque a gente precisa pensar o seguinte: toda pessoa que chega para você, quando você é um terapeuta, ela tem uma ligação, uma sintonia contigo.
cliente e terapeuta, se estabelece uma comunicação, uma sintonia. Okay. Mesmo quem aplica reiki ocasional, também a gente pode falar isso, né? Essa sintonia, só que isso é um pouquinho mais light, um pouquinho mais leve, porque a pessoa aplica hoje, aplica amanhã, depois não aplica mais, depois aplica de novo, então isso ocorre mais com uma certa... Não é muito comum, não é muito frequente. Quem é terapeuta, não. Quem é terapeuta está trabalhando com isso, está se colocando à disposição desse tipo de coisa. Então, todo cliente do terapeuta traz essa sintonia e desperta no terapeuta também aspectos que ele precisa se trabalhar. O terapeuta não pode pensar que aquele cliente apareceu ali por acaso, que o problema do cliente não tem nada a ver com ele, e que aquilo... né? Não existe acaso. Existe sincronicidade. Então, essa ligação ela é necessária para alguma questão. Evidente que os problemas do cliente são os problemas do cliente. O que o terapeuta entra em sintonia tem dentro dele algum aspecto, mas não necessariamente é a mesma coisa que o cliente está apresentando. Certo? Então nós vamos ver que é preciso um certo cuidado com isso tudo. Nesse segundo caso, durante a aplicação, vão surgir impressões, percepções, insights, que servem tanto para o cliente quanto para o terapeuta. Nesse caso, o terapeuta vai fazer também anotações mentais durante a aplicação, para depois do processo trocar ideias com o cliente que recebeu, certo? Passar essas impressões e oferecer, né, alternativas, indicações e conselhos, alguma coisa assim sobre o que fazer. Ok? Só que neste caso nós temos um detalhe. Como aquele problema é do cliente, mas tem uma ressonância no terapeuta, às vezes pode ser um pouco difícil a gente se desconectar. Então, com o tempo, com a prática, com esse policiar-se, né, mantendo o ego sob controle, o terapeuta consegue se desconectar um pouco disso o suficiente para não absorver uma carga do cliente. Porque na hora que ele toca naquele problema do cliente, que ele tem alguma ressonância com o terapeuta, se o terapeuta não cuidar, ele começa a absorver aquilo e acaba tendo reações que não são necessárias, que são além do que seria útil. Certo? Então o procedimento é o mesmo. O terapeuta observa, usa o seu corpo como antena também, ou observa as impressões, observa as reações, observa o grande impacto de alguma reação. De repente ele toca no cliente em um determinado ponto para fazer a aplicação e há um desencadear de alguma coisa assim muito intensa. O terapeuta não se abala, o terapeuta não se impressiona, ele faz anotações mentais. E ele continua passando de ponto em ponto. Certo? Até o final. E aí ele vai ponderar depois da aplicação sobre o que ele percebeu, quais são os impactos que ele pode passar para o cliente e o que ele pode aproveitar na sua vida. Então vamos usar um exemplo que está bem fresquinho na minha cabeça. Um terapeuta que me falou que em determinado ponto de aplicação ele sentia um incômodo na garganta, uma vontade de tossir, ou um engasgo, aquele pigarrozinho, né? Ou às vezes alguma coisa trancada na garganta. Legal. Vamos dizer que o terapeuta sentiu isso quando estava começando a aplicação, lá no topo da cabeça, né? Região dos olhos, pensamentos. O
que a gente pode associar com isto? Tá? O que a gente pode associar? Né? Então, garganta fala pra gente de alimentação, certo? Não só alimentação física, mas alimentação energética, de absorver energia, de receber energia, seja do sol, seja durante o sono, seja com atividade física, seja com respiração. Então, comer energia. Fala de emoções, da gente ter um relacionamento afetivo, amizades, questões profissionais onde a gente recebe emoção e a gente come aquela emoção. Pensamentos, estudar, pesquisar, questionar, trocar ideias, você também come conhecimento, pensamentos, ideias. E espiritual, contato com a nossa consciência nos traz alimento também. Então, boca, garganta vai falar disso aí. Também vai falar pra gente, além de alimento, de expressão, de falar, de comunicar as coisas. Outro aspecto muito ligado com a garganta, muito ligado com a expressão, é a criatividade. Você ter algo com o qual você consiga expressar a sua criatividade. Muito importante isso, principalmente com terapeutas. Preciso botar para fora. Então, quando você sente um incômodo na garganta, você tem que observar esses aspectos, físico, emocional, mental e espiritual. Se você está engolindo demais, ou se você está trancando e não quer engolir. Se você está com tanta vontade de ter aquilo que você engasga. Se você está conseguindo expressar as suas ideias, seus pensamentos, suas emoções, sua energia. E como estava na região da cabeça, isso aqui fala muito de pensamento, fala muito de conexão com a nossa consciência, com o nosso self. Então, a gente vai abordar todos esses aspectos de alimentação ligados com o pensamento, com a ideia e com a consciência, né? Mental e espiritual, mais do que físico, energético e emocional. Certo? Então, a gente começa a encaixar esses raciocínios, essas lógicas, essas observações. E aí, nós passamos para o cliente isso, para que ele se observe, para que ele busque dentro dele esses aspectos, ou até para que ele converse com o terapeuta, né, no pós-aplicação, para que se chegue a um consenso, para que se chegue a uma ideia correta sobre o que está acontecendo. E depois que terminar o atendimento, o terapeuta vai na devida proporção, porque o grosso da questão é do cliente, mas ele vai observar em si mesmo o que está acontecendo. E aí ele vai ter que também se observar, né? Também se conhecer. Será que eu usei o meu corpo como antena? E aí, como na garganta aqui era mesmo do cliente, eu só somatizei um pouquinho? Não, a coisa foi mais intensa, me incomodou bastante. A coisa aconteceu mais vezes. Então é alguma coisa comigo também que está em sintonia com isso. O que eu posso fazer para resolver? É um insight poderoso, é um momento muito importante para o terapeuta, para ele se cuidar, para ele se conhecer e para ele se melhorar. Então, o cliente também ajuda o terapeuta nesse processo. Certo? Não são coisas estanques, separadas. Há uma sintonia. Então, guardadas as proporções no que tange ao terapeuta, ele também vai fazer o mesmo questionamento que eu comentei sobre a questão da garganta, sobre a questão da cabeça, voltadas para ele. Ele vai se observar. Então, todos aqueles aspectos, ele vai se observar e vai buscar soluções. Certo? Vai buscar soluções.
E isso é importante para que ele não fique matutando, né? Criando caraminhola na cabeça. Ah, mas será que eu fiquei? Por que será? Não será? Coisa e tal. Não, tem que ser bem objetivo, buscar as informações, relacionar os pontos do corpo, os pontos de aplicação, os grandes chakras, relacionar os órgãos, sempre levar em consideração físico, energético, emocional, mental e espiritual, todos esses aspectos que estão envolvidos. Nós somos, né, seres complexos, multidimensionais. Então o terapeuta faz esse trabalho consigo mesmo. A cada atendimento é uma oportunidade de crescer, de se conhecer. Evidente que isso não acontece sempre. Evidente que isso não acontece com todos os clientes, nem com todos os terapeutas. Cada insight desse, às vezes, leva tempo, exige tempo, dedicação, paciência para que se resolva, para que a situação venha à tona, para que a pessoa consiga se observar e buscar uma solução, tanto para o cliente quanto para o terapeuta. Né? Esse tempo é necessário. Mas veio o insight e a gente vai buscar uma solução. Não podemos ficar matutando, não podemos ficar com o caraminhola na cabeça, não podemos ficar impressionados que eu peguei a energia negativa do cliente, que eu estou somatizando coisa ruim em mim. Não. É um momento de crescimento. Um momento que o terapeuta cresce muito e que ele, nesse crescer, ele consegue entender também o cliente, consegue oferecer para o cliente um serviço melhor, um serviço diferenciado, um atendimento diferenciado. Certo? É um treinamento para o terapeuta. E para aquele reikiano também, que faz isso ocasionalmente, né? Aplicando o reiki nos familiares, nos amigos, coisas assim. Ele pode aproveitar tudo isso. Só que como ele trabalha menos, as coisas não acontecem com tanta frequência. Certo? Um terapeuta, isso vai estar mais frequente, mais comum no dia a dia, porque a atividade que ele está desenvolvendo é a atividade que ele está desempenhando, né? Está se propondo para isso. Então nós precisamos ter esse cuidado. Tem muito preconceito com essa relação de eu estou absorvendo coisa negativa, aquele cliente é pesado, não quero atender mais ele. Aí nós estamos criando barreiras mentais que são muito prejudiciais, que são processos de autossabotagem. O terapeuta tem que buscar uma atitude profissional, de atendimento, sem se envolver com a coisa. Nós temos que evitar esse envolvimento excessivo, porque aí nos causa mal, não ajuda o cliente e não ajuda o terapeuta. Certo, pessoal? Então essa é uma ideia desse processo muito comum que vai se desenvolvendo com o terapeuta. Tem alguns que já trazem isso muito facilmente, né? Já conseguem fazer esse tipo de coisa. Tem outros que precisam treinar e se desenvolver com isso. Em ambos os casos, a questão de se impressionar demais, de colocar caraminholas na cabeça é muito comum. Mas com treino também, mesma coisa, a gente consegue se organizar e desempenhar melhor essa função e aproveitar para se conhecer, né? Aproveitar para se conhecer, aproveitar para se melhorar, aproveitar esse processo todo em nosso benefício também, para que quando o próximo cliente ou quando aquele cliente voltar, a gente consiga lidar com outros aspectos que são necessários, né? A gente vai limpando alguns bloqueios aqui, algumas coisinhas ali, e as coisas vão se manifestando à medida que a pessoa se disponibiliza para isso, para essa melhora, e à medida que o terapeuta também se disponibiliza, né, para se melhorar e oferecer um trabalho melhor para todos. Legal? Então são essas duas visões que eu tenho a respeito dessas percepções que o terapeuta tem no próprio corpo, ou às vezes a nível energético, às vezes a nível emocional, da gente também tocar num determinado ponto do cliente, ou chegar num determinado ponto do cliente e bater um medo, bater um certo desespero, bater às vezes uma alienação da gente, a gente meio que perde a referência de onde a gente está, os pensamentos que acabam surgindo com muita frequência na mente da gente, à medida que a gente vai, né, atingindo alguns pontos, interações com a nossa consciência. Eu usei um exemplo bem básico assim,
né? Estava fresquinho na minha cabeça, como eu mencionei, que foi uma questão física. Mas energético, emocional, mental e espiritual vão se tornando um pouquinho mais sutis e requerem um pouquinho mais de atenção e de percepção para a gente poder aproveitar, né? E crescer. Essa é a palavra. Aproveitar para crescer. Certo? Gratidão, então. Espero que tenha sido útil e até a próxima.